permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema do homem armado, do pecado remido, da blasfêmia contra o Espírito Santo, tesouro do coração, palavra ímpia. Quem não está com Jesus está contra ele. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Esse tema está em Mateus, no capítulo 12, versículo de 29 a 37. Em Marcos, no capítulo 3, versículo de 27 a 30. Em Lucas, no capítulo 11, versículo de 21 a 23. E capítulo 12, versículo 10. Inicialmente, o tema de Mateus, já com uma tradução mais apropriada. Como poderá entrar alguém na casa de um forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrar? Depois disso, é que ele saqueará a casa. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eis porque vos digo: todos os erros e todas as blasfêmias serão perdoadas aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito, que não o será. Porque alguém der como ensino contra o Filho do Homem, será perdoado, mas não será perdoado nem neste ciclo, nem no futuro, o que alguém disser contra o Espírito Santo. Se uma árvore for boa, bom será o seu fruto. Se for má, seus frutos serão maus, visto que pelo fruto é que se conhece a árvore. Caça de fibras, como podeis, sendo maus, dizer boas coisas, uma vez que da boca só sai o que abunda no coração? O homem que é bom tira boas coisas do bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Ora, eu vos digo que os homens, no dia do julgamento, prestarão conta de todo o ensino ocioso que houver proferido, porque será justificado pelas palavras, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos agora pegar o texto de Lucas. Quando um homem forte guarda toda a entrada do pátio interior de sua casa, em paz está tudo o que ele possua. Porém, se outro mais forte o ataca e vence, tirará consigo toda a sua armadura, no qual ele confia, e se apossará dos seus despojos e distribuirá tudo. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não entesoura, dissipa. Se alguém falar contra o Filho do Homem, isto será relevado, mas não será relevado aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é um texto que demanda bastante cuidado, bastante atenção, mas que em si traz um ensinamento claro, principalmente
com relação à atuação espiritual, o envolvimento espiritual e o trabalho na área da desobsessão, da orientação espiritual. Se nós olharmos bem um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver que na lição passada estudamos o caso de um cego mudo, e este cego estava tomado por um espírito que o deixava então sem enxergar e sem falar. Com a chegada de Jesus, imediatamente esse espírito se retirou e ele passou o subjugado ou o obsidiado a ver e a falar. Nós estudamos isso na nossa última lição e vimos que os judeus ficaram admirados porque Jesus o fez e de forma muito rápida e com eficiência, com total eficiência. Ordenou a retirada do espírito e o espírito retirou. Por isso que o povo ficou muito maravilhado, dada essa situação instantânea do processo de cura ou da cura obsessiva. Eles não ficaram surpresos com relação à desobsessão. O processo de desobsessão ou o processo de expulsão de espírito atrasado já era comum no judaísmo, né? Os exorcistas das sinagogas faziam isso, inclusive com técnica, se utilizando de salmos, de orações, da alegria, para exortar a retirada do espírito obsessor. Eles eram mais fortes, o exorcista, do que o espírito obsessor, porque eles, em contrapartida, pediam a ajuda do alto através de oração, mas também utilizavam técnicas como de banho, como de purificações, como de essências, e também faziam repetidos salmos, etc., para conseguir o processo da desobsessão. No caso, o que surpreendeu as pessoas foi a imediata retirada do espírito. Em vez de levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós conhecemos casos de desobsessão, inclusive através do Chico Xavier, nos contava numa entrevista o Arnaldo Rocha, marido da Mimei, que às vezes um processo de desobsessão, mesmo com a participação do Chico Xavier no grupo espírita Mimei, levava anos. Levava meses, levava anos, 8 anos, 9 anos para transformar um coração. Ora, então o que aqui surpreende não é a técnica do exorcismo, ou melhor, da doutrinação. O que surpreende foi a instantânea ou a imediata autoridade de Jesus tirando o espírito. Ora, conforme que o povo então ficou maravilhado com essa agilidade, diferente do que eles conheciam dos exorcistas da sinagoga, que demorava mais, porque não tinha o poder magnético, nem a autoridade moral, nem a força psíquica do Cristo, né? Então, como eles se encantaram, se surpreenderam as autoridades religiosas, as autoridades do tempo, os fariseus, os escribas, etc., as autoridades religiosas tentaram apagar o brilho da operação crística ou da atuação de Jesus, ou do encanto que o povo estava, dizendo que Jesus realizava essa obra, mas pelo poder do espírito atrasado. Beelzebub, o chefe dos espíritos atrasados, ou melhor, os espíritos atrasados também se coordenam em falanges, né? Eles também atuam em falanges negativas, ou melhor, há um centro de coordenação para o mal. André Luiz, no livro Ação e Reação, chega ao ponto de falar da chamada escola do mundo, do plano espiritual, de escola da maldade, né? Escola para se aprender a fazer coisas erradas. Então podemos dizer que existe uma escola para a negatividade e, mais ainda, existe então inclusive instrutores, professores para ensinar o processo da obsessão. É uma escola invertida, é uma escola que não melhora, é uma escola que piora o ser, né? Então
Beelzebul nada mais é do que esse ser que representa um chefe. Um chefe. E no plano espiritual tem muitos chefes e em muitas hierarquias diferentes. Então o que está dizendo é que um espírito muito poderoso do mal é que tomou Jesus. E por causa disso Jesus fez essa cura. Ora, nós vimos na lição passada em que o mestre contrapõe dizendo, olha, um reino não pode ser dividido. Nós não podemos imaginar agora Satanás ou Beelzebul, ou melhor, um espírito atrasado, um espírito poderoso das trevas, querer fazer o bem. O bem, quem faz, é um espírito ligado ao bem, ligado à positividade. Logo, se o mal está fazendo bem e fazendo assim de forma tão maravilhosa, fazendo um bem assim tão retumbante, instantâneo, deixando inclusive o povo admirado, e um povo que podia fazer correlação com os exorcistas da sinagoga, que não tinham aquela capacidade, significa que o bem estava perdendo a força, porque o bem não estava curando, o que é o contrário ao bem, estava fazendo que um homem que não enxergava e não falava passasse a enxergar e falar, isso é uma coisa muito boa, e mais ainda as pessoas estavam admiradas, felizes, e mais desmerecendo inclusive em contrapartida a sinagoga, porque os exorcistas da sinagoga não tinham aquela capacidade. Ora, então repare que o mal não pode se dividir, o mal não pode se enfraquecer praticando o bem. É da natureza do mal fazer o mal, como é da natureza do bem fazer o bem. Agora, Jesus explica que no caso do mal obsessão, o que acontece é o seguinte: a pessoa ela é tomada por alguém mais forte do que ele. Então, quando vem alguém mais forte do que ele, que o ataca e o domina, o amarra, como diz aqui o texto, né? Imagina, você tem uma casa, você tem até uma armadura, você tem a proteção da casa, e de repente vem alguém mais forte. Vem alguém mais forte, arromba a sua casa, tira a sua armadura, te amarra, e só assim que ele pode pegar os teus bens. Então, Jesus está mostrando isso com relação ao processo obsessivo. O que é o processo obsessivo? É um espírito mais poderoso que domina o outro, né? Que às vezes tem até uma determinada armadura que ele confia, ele acha que ele tem uma determinada proteção, mas essa proteção não é total. Basta vir alguém mais forte do que ele, que o ataca, tira aquela defesa que ele achava que tinha, e ele então fica subjugado pela ação desse espírito mais forte, mais poderoso. Então Jesus até está colocando que existe uma hierarquia de poder no mal. Agora, evidentemente, que aí a gente pergunta, como então é a nossa defesa? Se pode vir um espírito mais forte do que nós e romper a armadura que a gente confia e que mantém em segurança o nosso mundo interior em paz, e de repente vem um espírito mais forte do que nós e nos domina e nos subjuga, nós estamos então, podemos dizer assim, desguarnecidos. No exato momento que chega um espírito trevoso mais forte do que nós, vai nos dominar. Então, qual é a solução de Jesus? Quem está comigo ajunta, não espalha. Então a recomendação é ficarmos juntos com Jesus, como se estivesse dizendo, Jesus é forte, ou melhor, ficarmos juntos com o plano espiritual. Só tem um jeito de nós nos defendermos do ataque das trevas, é confiar em Deus, é pedir a ajuda divina, porque aí no caso, entre qualquer espírito trevoso e a providência divina é mais forte. Então não é você, por mais que você esteja armado, por mais que você esteja confiante, que vai te defender de um ataque das trevas. Só tem uma verdadeira defesa, diz Pedro Baldi: não pecar. Mas isso não é o nosso caso.
né? Só tem uma verdadeira defesa: não ter débito, não ter dívida. E isso não é o nosso caso. Então, só tem verdadeiramente para o nosso nível uma segurança: é orar e vigiar, como disse Jesus. Orar e vigiar para não cair. Olha bem, para não cair quando for tentado. E aí, o que é orar e vigiar? Pedir a ajuda do plano superior. Porque o plano superior, é ele sim, é que vai criar não você, mas a defesa necessária para que você realize o seu trabalho e nenhuma força negativa possa te destruir. Eles vão fazer tudo para nos destruir, mas diz Jesus: as portas da igreja, ou melhor, as portas da comunidade crística não serão, podemos dizer, destruídas, não cairá por terra a igreja, ou melhor, o trabalho no bem. No exato momento que você está consciente do trabalho do bem, pede ajuda do alto. A defesa é do alto, não sua. Nós não temos devidamente fortaleza para isso. Ora, mas então diz Jesus que toda obsessão é assim. O que é uma obsessão? Vem um espírito, te ataca, te domina, ele é mais forte que você e realiza o que ele quer. Ora, imagina então se Jesus está tomado por esse espírito da treva. O espírito da treva vem, dominou Jesus, invadiu a casa, né? O tomou e realizou uma obra do bem. Primeiro que foi um desperdício do espírito superior. Primeiro que já era a tendência de Jesus fazer a obra do bem. A obra do bem. Jesus já queria curar. Então não precisava de ver essa subjugação. E segundo, que não tem lógica um espírito do mal tomar Jesus, fazer toda uma estratégia de guerra, invadir o mundo interior do mestre, dominá-lo para realizar uma obra de bem. E para quê? Qual o objetivo das trevas? Querer divulgar o bem. É uma proposta completamente diferente, é uma plataforma, podemos dizer assim, né, filosófica de vida, completamente ao contrário da essência do mal. Jesus explica então que isso não tem lógica. Basta a gente olhar o caso da árvore. Uma árvore boa só pode dar frutos bons. Uma árvore má só dá frutos maus. Não adianta você querer dar erva de passarinho, querer colher maçã. Não adianta você da macieira querer colher um fruto com espinho. Não tem condição. Por quê? Porque cada árvore dá aquilo que é sua essência. Assim também, cada ser humano dá aquilo que é da sua essência. Se o Cristo fez um bem, porque aquele homem não enxergava e não falava, e daqui a pouco estava enxergando e estava falando, se foi uma obra boa, é porque partiu de um coração bom, que partiu de uma árvore boa. Qual? Aquela que realizou a operação no bem. Ora, se fosse no caso de Beelzebul, se fosse um espírito trevoso, um líder fortíssimo das trevas, ele não faria uma obra boa. Qual? De fazer com que o homem enxergasse e falasse. Não é da essência dele. Uma árvore ruim não faz coisas boas, como uma árvore boa não faz coisas ruins. Então Jesus está dizendo que é natural. Quem tem essência boa faz coisa boa. Quem tem essência ruim faz coisas ruins. E ele explica por quê. Raça de víboras. Essa a expressão usada por ele, né? Vamos pegar aqui o texto, quando ele fala assim: raça de víboras, como podeis, sendo maus, dizer boas coisas, uma vez que da boca só sai o que abunda no coração? Como o homem que é bom tira boas coisas do tesouro, do bom tesouro, e o homem que é mau tira coisas más do bom tesouro, coisas más do mau tesouro. O que é? Por que ele fala isso? Raça de víbora. Ele está dizendo com relação aos fariseus. Ele está dizendo com relação às autoridades do tempo. Ele fez uma cura. Essa cura foi algo positivo. A multidão estava admirada com a agilidade do processo.
E fez inclusive a comparação. Olha, lá na sinagoga os exorcistas não fazem com tanta velocidade. Aliás, eles têm toda uma regra, todo um ritualismo, toda uma demora que é necessária pela própria falta de capacidade deles em realizar tal obra. Então precisa de mais insistência, de 1, 2, 3 ou mais tentativas, e de muitas rituais para chegar ao processo da obsessão. Jesus fez rapidamente, fez uma obra boa. E agora vem os fariseus para trazer um ensino. É isso que é importante. Um ensino errado. Qual é o ensino errado? Primeiro, tirar a descrença do doente, que agora estava enxergando e falando, e dizer assim: ó, você ficou curado, mas quem fez essa cura foi um espírito ruim. E o povo que estava admirado e que estava agora com a fé fortalecida e que estava com esperança, eles tiram também dando um ensino impossível. Esse bem que ele fez foi feito pelo espírito das trevas que o dominou. Agora veja, como é que pode um espírito das trevas querer fazer o bem? Então diz Jesus, esse ensino é errado. E se você é do templo, se você é de um ambiente religioso e você sabe muito bem que toda operação de bem só pode ser fruto de um espírito do bem, só pode partir de Deus, e o próprio Jesus fala que os próprios exorcistas da sinagoga, mesmo demorando no processo da cura, porque faltavam para eles o magnetismo e a força moral de Jesus, mesmo assim atuavam pela força divina e realizavam uma obra divina. Se eles lá na sinagoga, no templo, sabiam, muito bem sabiam, esse era o ensino, que só o bem faz o bem, como agora eles vêm com esse ensino errado, um ensino dizendo que foi as trevas que realizou um bem. Como que o mal pode realizar um bem? Mais ainda, Como é que eles vêm com um ensino assim para tirar a esperança das pessoas? As pessoas estavam admiradas, fortalecidas na fé, agora vão ficar, podemos dizer assim, sem alicerce, sem estrutura, sem base, achando então que aquela obra foi uma obra do mal, e o próprio doente que agora estava enxergando e falando. E veja, e aí o próprio doente, eu pude se perguntar para ele, então, já que essa obra foi do mal, foi Satanás que fez essa obra, você quer, e não é melhor voltar a ficar cego e a mudo? Ele não vai querer. Ou então ele vai ficar com isso, eu prefiro ficar enxergando e falando, mesmo sendo obra do demônio, e aí ele perde a fé em Deus e passa a agradecer o demônio pelaquilo, coisa que o espírito ruim fez para ele. Ora, isso é um ensino distorcido, é um ensino completamente de uma visão distorcida. Então, fazendo com que as pessoas passem a admirar as trevas. Porque se agora aquele povo estava tão admirado que a coisa foi feita assim tão rápido, o povo de repente podia dizer que as trevas são poderosas. E não vamos dizer que isso não é assim não, porque nós vemos que isso seja diferente não, porque a gente vê o povo de uma forma geral procurando trabalhos de magia e inclusive pedindo ajuda de espíritos, os mais infelizes, os mais atrasados e inclusive poderosos das trevas para conseguir suas coisas, seja lá dinheiro, seja às vezes pede emprego e às vezes até mesmo pede saúde ou pede destruição de determinada coisa. Ora, se o povo inclusive tem essa tendência, agora vem mais, vem alguém do templo ensinar, alguém que vem em nome de Deus ensinar que foi o que o mal faz o bem, e mais ainda, que você agora está enxergando e está falando por obra das trevas, está tirando Deus do coração das pessoas. Isso é gravíssimo. Esse não é um erro qualquer, não é um ensino qualquer. Vamos supor que eu chegue aqui e dê um ensino para vocês e eu erre um versículo, ou eu dou um ensino errado com relação à psicofonia, ou eu dou um ensino errado, por exemplo, de conjugação de verbo, ou eu dou um ensino errado da história,
dando uma data ou citando ou tirando uma conclusão errada de um determinado personagem da história, né? Por exemplo, imagina se eu venho aqui, faço uma palestra e digo que José do Patrocínio não era a favor da abolição. Reparem, uma coisa errada, mas simplesmente é essa uma informação que foi dada. Ou então eu faço um ensinamento da matemática e ensino algo errado. Digo que 2 mais 2 são 5. Tudo isso é erro. Tudo isso é algo que precisa ser corrigido. Mas são erros. Mas não são erros tão graves de eu ensinar para as pessoas, em nome de uma fé, em nome de um tempo, uma função que você exerce na direção de um tempo, ensinar as pessoas que o mal faz o bem e que o mal atua e que ele é mais rápido e mais poderoso que Deus, aí isso é grave. Entendeu? Isso é muito grave. Então você falar uma coisa errada é uma coisa. Falar uma coisa errada contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus, isso é grave, muito grave. Daí dizer Jesus: todo aquele que falar contra o Filho do Homem será relevado, mas todo aquele que falar contra o Espírito Santo, o Espírito elevado, esse não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Os textos falam, não será perdoado jamais. Lá o texto fala em ciclo, fala em etapa, fala em ciclo evolutivo, ou um ciclo de eras, ou nessa era não será perdoado, não será desligado, e nem na próxima era. Isso significa que é algo gravíssimo. Quando você comete um erro, você tem que consertar aquele erro. Então, se você ensina uma coisa errada de matemática, ensina uma coisa errada de português, ensina uma coisa errada da história, tudo isso é erro, mas será relevado. Você vai consertar, né? Pode vir numa outra reencarnação, aprender aquilo, ou mesmo nessa, e consertar o erro. Quantas coisas nós falávamos achando que era assim, e hoje nós vemos que é o contrário. Não é isso? Ora, então, ontem passava a procissão de Nossa Senhora das Graças lá na porta, lá de casa, né? E eu mostrava para o meu filho que dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, e que na minha infância eu fui educado na igreja de Nossa Senhora das Graças, e que ali, inclusive, eu fui sacristão. Ora, então repare, naquela época eu tinha uma determinada visão, eu falava algumas coisas de Nossa Senhora, eu não conhecia nada sobre as Escrituras, eu falava sobre a hóstia, sobre a missa, coisas que eu entendia muito, mas muito pouco. Então imagina quantas coisas erradas eu falei. Quando eu entrei para a doutrina, também que eu comecei a ler, quantas coisas erradas não falamos até hoje. Quantas coisas que escrevemos nos nossos livros e hoje já achamos que temos que trocar, que já não pensamos assim, ou que já foi alterado, ou que continuamos as pesquisas e descobrimos mais. Não é isso? Botamos no nosso livro que o doutor Bezerra tinha 12 filhos, hoje a gente já sabe que teve mais. Então, são erros. Isso tudo é relevado, são coisas daqui. E mesmo aquele erro que você ensina para alguém, na escola, etc., tudo isso passa. Agora há aquele erro grave, em que você tira a base, tira a fé da pessoa, você tira o alicerce dela, que você leva ela para o desespero, que você tira o mais importante, que é a fortaleza interior dela, a fé. Quando você tira ela de Deus e leva ela para as trevas, isso é gravíssimo. Aí é que diz a passagem: esse não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro, nem nessa era, nem na próxima. Leva às vezes muito mais encarnações, leva às vezes eras. Às vezes você vai ter que ir até para o planeta primitivo para continuar o processo de evolução, dada a gravidade da situação que você fez. Imagina você comandar um templo
e, em nome de Deus, dizer que ele quer a morte das pessoas e criar o tribunal da Inquisição para matar em nome de Deus. Isso é grave. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia um caso muito interessante, que é o caso de dois irmãos chamados Simeão e Levi, em que um príncipe da localidade gostou da irmã dele e quis casar com a irmã. E o pai Jacó autorizou, mas apenas recomendou o seguinte, que o príncipe fosse favorável à religião judaica e fizesse a circuncisão. O príncipe aceitou, em nome do amor, fazer a circuncisão, que seria no pênis a marca divina, a marca em que Deus colocou no judaísmo para dizer, made in Jeová, essa é a minha marca, a marca espiritual. Ora, conforme que o príncipe concordou, ele e toda a população da sua corte, Simão e Levi foram lá fazer a circuncisão e capricharam mais no corte. Em vez de fazer um corte normal, fizeram um corte maior para fazer com que aqueles homens derramassem mais sangue e se enfraquecessem, não só criando infecção, ficando fracos, ficando meio que deprimidos, dada a situação de dor, de febre e de outros transtornos que isso tudo causou. E aí eles pegaram então a espada, viram que aqueles homens estavam enfraquecidos e mataram todos eles. Ora, eles usaram o nome de Deus, usaram um instrumento divino, uma marca divina que é a circuncisão, para prejudicar. Daí, diz a passagem, que eles não entraram para a genealogia de Jesus. Entraram o quarto irmão, que era Judá. Por isso que diz que Jesus da descendência de Judá, não da segunda de Simeão, nem da terceira, que era Levi. Na ordem, era eles que entrariam na genealogia, mas o pai, não, na bênção, os castigou por esse erro gravíssimo, que em nome de Deus, em nome de um princípio divino, cometeram um crime. Você imagina aquele povo lá que estava amando, aquele povo que gostou da moça, aquele povo que queria, em nome do seu príncipe, ver a alegria do seu príncipe casar. O problema não é nem a morte, mas é como que eles viram assim, como é aquele Deus daquele povo que eles estavam querendo acreditar, como aquele Deus permite que pessoas agissem dessa forma. Ou melhor, estavam sentindo no coração deles estremecer a fé, ou melhor, esfriar a fé. Já não poderiam mais acreditar diante de uma monstruosidade dessa nos bons princípios de Jeová, nem nos seguidores de Jeová, vendo que eles são pessoas não confiáveis. Logo, se eles não eram pessoas confiáveis, a interpretação daquele príncipe e da sua corte é que Jeová também não é confiável. Então você imagina, depois, mais tarde, a Igreja Católica, em nome de Jesus, matar milhares de médiuns que eram considerados bruxos, das pessoas que eram, então, consideradas obsidiadas, né, pelos espíritos trevosos, botavam tudo na fogueira em nome do Cristo. Como é que pode? Como é que você pode, em nome do Cristo, criar uma inquisição que diz assim, eu te mato para que você possa, mesmo confessando o teu erro, e confessavam o erro mesmo assim, eles matavam, porque só o fogo purifica. Como é que fica isso em nome de Jesus, em nome do Evangelho? Então são coisas graves, né? Que até hoje pesa na igreja e faz com que tanta gente desconfia da igreja, se esfrie no coração, porque não dá para acreditar em pessoas que agiram assim de forma tão monstruosa. E logo vão pensar assim, né? Que mal tem esse Evangelho. Quantos judeus falam? Quantos? Achando que o Evangelho é um livro bárbaro, porque quantos judeus morreram através da história, porque matavam eles dizendo assim, como os judeus mataram Cristo, nós temos que matar os judeus. E isso tudo em nome de Jesus. E é isso que é grave, porque você vai tirar do outro a confiança no texto evangélico, a confiança em Jesus, a confiança na bondade divina. Então diz o mestre, o que falar contra o Filho do Homem, até mesmo se a gente falar uma coisa errada com relação a Jesus, olha uma coisa errada, por exemplo, diga que Jesus é Deus.
Diga que ele teve um corpo comum igual a gente. Está diferente lá da Bíblia? Está diferente de Mateus e Lucas? Está. Né? Diga que ele não ressuscitou daquela forma, com o corpo, só ressuscitou no perispírito. Está errado? Porque o túmulo está vazio? Diga que ele, como a religião quer, ou católico, que ele é um dos 3 aspectos da Trindade, que ele é o Filho, que o Pai e o Espírito Santo, diga o que você quiser. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coisa que não tem nas Escrituras. Isso não significa nada, não altera. Agora, usar o nome de Jesus para matar, usar o nome de Jesus para tirar a base das pessoas, ou usar como os judeus ali, o nome de Jeová, para dizer que não é ele que atua, e sim que as trevas estão atuando, inclusive fazendo bem, para que as pessoas não tenham mais a confiança em Deus, e chega à conclusão que até o espírito das trevas realiza obra melhor do que aquilo que na sinagoga fazia, tirando a fé na sinagoga, tirando a fé nas Escrituras, no Antigo Testamento. Isso é grave. Então, de Jesus, isso não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Ou melhor, o resgate, essa transformação espiritual, demanda às vezes séculos, muitas e muitas reencarnações, até com que a pessoa se transforme. E Jesus explica isso por quê? Porque ninguém pode tirar do mal tesouro coisa boa, nem pode tirar, e nem pode tirar do mal, ninguém pode tirar do mal tesouro coisas boas, como ninguém tira do bom tesouro coisas ruins. Se você tem um bom tesouro, se lá tudo é ouro, você não vai tirar bronze. Se lá você tem um mau tesouro, você não pode tirar coisa boa. Daí dizer Jesus, a boca ensina o que está cheio o coração. A boca ensina o que está cheio o coração. O texto fala em palavra. Aí lá no original, nós não vamos pagar por palavra, é o ensino. A palavra, a gente paga também. Falar uma palavra errada é uma coisa, mas não é a palavra em si, é o que está por trás da palavra, é o ensino que ela carrega. Então a boca fala do que está cheio o coração. A boca ensina do que está cheio o coração. Nós vamos ter que entender isso aqui melhor, porque para a gente ver o que é isso, como é que o coração é que comanda, e é pelo coração que a gente sabe, pela ação que a pessoa faz, se aquele coração é positivo ou negativo. É que aí o coração está no sinônimo de espírito. É que espiritualmente a sede do espírito é no coração e não na cabeça. A cabeça é o local do intelecto, da razão. O coração é que é a sede do espírito. A mona espiritual está mais presa, se nós formos pensar, ao nosso organismo, mais presa à região do coração. E não é nem propriamente o local onde que fica o coração, que é um pouco mais para a esquerda. Não, é o peito. Aí o coração, os antigos tinham essa ideia do coração mais ligado ao centro, ao peito. É no centro, no peito, porque está ligado à coluna vertebral, é que nós temos o chakra cardíaco, não precisamente o órgão do coração, e sim o chakra cardíaco, que fica na coluna, no centro da coluna vertebral, no meio do peito. Tanto que quando a pessoa diz, né, eu te amo, quando a pessoa fala para o outro, né, eu te amo, ela não coloca a mão na cabeça, ela bota a mão no coração. E mais ainda, né, quando alguém te pergunta, foi você que fez isso? Aí ela bota a mão no eu, é o centro, no coração, ela não bota na cabeça. O eu, repara que podia ser botar na cabeça, dando a ideia de que ali há o centro do há o centro da essência do pensar. Não é. Ali há o centro da razão, ou melhor, da transformação da essência do pensar, que é o sentimento.
O sentimento está no coração. E não também, é bom lembrar, não no órgão do coração, mas no peito, bem na região central. Por isso, quando você diz, eu amo, ou fui eu que fiz isso, você bota a mão no peito, no centro, na posição da coluna vertebral, e no centro, no peito. Repare que quando a gente vê também a imagem do Sagrado Coração de Jesus, né, que foi uma fé muito difundida, principalmente no final do século XIX, a própria imagem do Sagrado Coração de Jesus não é no coração, é bem no centro, né? É isso. Então é o centro ali do peito que nós temos a sede do Espírito. E o que ele está dizendo? Ninguém tira do coração, vamos trocar coração por espírito, porque ali está a sede do Espírito. Ninguém tira do Espírito algo bom se no Espírito não for bom. Ninguém pode tirar do Espírito algo ruim se o Espírito não for ruim. Ou melhor, conforme é o nível do Espírito, se o Espírito é atrasado, dele só vai sair coisa ruim. Do coração, ou melhor, do Espírito, só vai sair coisa ruim. E se ele for bom, do coração, ou melhor, do Espírito, só vai sair coisa boa. Olha como diz o mestre, fazendo então uma leitura aqui dessa passagem. O homem que é bom, ou melhor, aqui o homem é o Espírito. O homem que é bom tira boas coisas do bom tesouro. E o homem que é mau tira coisas más do mau tesouro. Ora, eu vos digo que os homens, antes vamos pegar aqui, raça de víboras, como podeis, sendo maus, dizer boas coisas, uma vez que a boca só ensina o que abunda o coração? Quer dizer, o teu ensino é fruto da tua evolução. Se você é um espírito do mal, o teu ensino será do mal. Se você é um espírito do bem, o teu ensino será do bem. E ali nós estávamos diante de uma raça de víboras, ou uma raça venenosa, perigosa, porque a víbora é traiçoeira, ela ataca e ataca com veneno que é mortal. E aí no caso eles estavam atacando com esse veneno, daí dizer Jesus, raça de víbora, um veneno, o pior veneno, o veneno mais mortal que existe, o veneno mais perigoso que existe, que é tirar a fé da pessoa, é tirar o alicerce dela, tirar a sua base divina, em que aquelas pessoas não acreditariam mais em Jesus, aquelas pessoas não acreditariam mais em Deus, não acreditariam mais na sinagoga, não acreditariam mais nos trabalhadores na sinagoga, e acreditariam agora nas trevas, no espírito de Beelzebul, porque as trevas estavam fazendo coisas boas, fazendo com que pessoas enxergassem e falassem. E mais, aquele que enxergou e falou, ficaria numa situação, está muito bom enxergar e falar, está bem melhor do que antes, quando eu não enxergava e falava, e era mudo, né? E agora descobri que isso quem fez foi o diabo. Olha, é uma coisa assim tão esquisita, tão horripilante, tão negativa, tão às avessas, que disse Jesus, isso é uma doutrina ou um ensino extremamente venenoso. Porque esse ensino, quem bebe um ensino desse, ou quem é atacado, por isso que ele fala que o homem poderoso vem, te ataca e toma e te invade, assim também é você atacado por essa víbora que vai te inocular um veneno perigosíssimo, que é um veneno mortal. Que mortal? Não que vai destruir o teu corpo, que esse daí disse Jesus, se alguém destruir o teu corpo, não pode fazer nada. Destruir o corpo, o espírito é imortal. Agora, esse não, esse destrói a alma. Porque esse leva as pessoas para coisa ruim, para o caminho errado, leva as pessoas para o atalho, afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas da Bíblia, afasta as pessoas de Jeová, afasta as pessoas da sinagoga, e leva elas para quem? Na crença nas coisas ruins, ou então tira o alicerce, acreditar em quem? E aí quando você cria esse nada, esse vazio, você entra também numa posição de desespero, de falta de rumo, de falta de orientação. Isso é grave. Então esse é um veneno extremamente perigoso, raça de víbora. Então diz Jesus, preste atenção, agora falando para o povo de uma forma geral. Quem é contra mim
esse espalha, esse não soma. Quem está comigo, ajunta. Aí agora é uma reflexão que ele faz para o povo, para aqueles fariseus que estão ali. Quem é que está comigo aqui? Foi o que Jesus lança para aqueles que estavam ali, porque ali nós estávamos a seguinte situação: havia um homem que ficou curado da mudez e da cegueira, o povo admirado em Jesus e os chefes da sinagoga, do templo, que diziam que Jesus fez isso por obra de um espírito atrasado. Então, depois desse ensinamento todo, Jesus pergunta: quem está comigo? Quem fica com o meu ensino? Ou quem fica com o ensino deles? Quem fica com o ensino deles, fica com eles. Quem fica com o meu ensino, fica comigo. Agora preste atenção. Eu realizei uma obra boa. Um espírito atrasado não pode dividir-se a si mesmo realizando uma obra boa. Então, ficando comigo, fica-se com Deus. Porque só de Deus se faz obras boas. Ou você prefere ficar com eles que estão dizendo que quem fez obra boa foi o espírito ruim? Então fica com eles. Agora aí você vai somar com essa raça de víboras. Olha só como diz Jesus. Então, se alguém fala contra o Filho do Homem, isso será relevado. Até se a gente falar uma coisa errada de Jesus, mas será relevado. Agora, quem falar contra o Espírito Divino e tirar isso das pessoas, levar as pessoas à descrença, isso é grave. Isso vai levar ciclos e mais ciclos de existência para ser perdoado. E por fim, diz o mestre, então, ora, eu vos digo que o homem, no dia do julgamento, prestará conta de todos os ensinos ociosos que houverem proferido, porque será justificado pelos seus ensinos, e pelos seus ensinos será condenado. O que você ensina? Erro pode cometer, não tem problema. Aquele erro que foi por falta de um maior aprofundamento, uma falta de visão, isso passa. Até um erro com relação à pessoa de Jesus, um erro histórico, um erro de informação, um erro por bloqueio da fé, tudo isso passa. Tudo será relevado. Coisa pequena, já faz parte do teu nível mesmo. Agora, o erro doutrinário grave que vai mexer com a segurança, com a fé das pessoas, isso é grave. Então, sendo assim, Jesus vai comentar: em verdade vos digo que os filhos dos homens serão perdoados todos os seus pecados que hajam cometido e todas as blasfêmias que forem proferidas. Eu fiz uma blasfêmia contra o Estênio, chamei o Estênio de mentiroso. Isso é grave, é uma situação grave. Nós temos que pagar isso, não temos que pagar, mas é uma coisa muito pequena. Agora, botar a ideia nas pessoas de que o Evangelho é uma mentira, isso é muito grave. Entenderá o peso que eu quero dizer? Não que eu chamar o Estênio de mentiroso, fazer uma acusação dela, não é uma situação grave. Eu terei que pagar isso? Vai pagar, mas paga aqui mesmo, já resolve aqui mesmo, já perdoa aqui mesmo, ou já vem numa outra vida já melhor e resolve isso. Agora, uma situação grave, que é tirar o Evangelho, tirar a lei divina das pessoas, isso aqui é grave. Continua o texto. Ser uma árvore boa, se uma árvore for boa, bom será o seu fruto. Se for má, seus frutos serão maus. Visto que pelo fruto é que se conhece a árvore. O homem que é bom tira as coisas boas do seu coração. E mais, aquele que não está comigo, achei a frase que eu estava procurando, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não entesoura, dissipa. Então Jesus dá um ultimato, dissipa, né?
espalha. Jesus dá um ultimato: reflita e veja com quem você quer ficar. Se você acha que um espírito ruim pode fazer coisas boas para você, você não pertence ao Cristo. Se recorrer de espíritos ruins para conseguir coisas, de espíritos atrasados para conseguir coisas, essas coisas não serão boas. Não serão boas. Por quê? Porque de um espírito ruim não vem coisa boa. Às vezes ela vem com uma aparente de coisa boa. Olha, você pega um espírito ruim para que ele interfira e te traga uma mulher amada. Ela não é amada. Ela está imantada. Ela está tomada pelo magnetismo de um espírito mais forte que a dominou, que a venceu e que agora ela está ali, podemos dizer, amarrada a você. Diz o próprio texto, foi amarrada. Então a linguagem é bem clara. Isso não foi um bem. Então ele não fez o bem, tá vendo? Me trouxe a mulher amada. Isso não é um bem. Porque o bem não está na posse. O bem está na liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, há a liberdade, não há a posse. Há uma grande diferença da paixão e do amor. O amor liberta. Daí o caso de Deus. Mesmo a gente não querendo ficar com Ele, não querer seguir os seus ensinos, Ele continua nos amando. O amor liberta. É a paixão e é o ódio. A paixão que atrai, que prende, que amarra. E mesmo o ódio que prende e amarra, porque é através da lei do karma que você fica preso até fazer o resgate divino. Assim, Jesus então fala que nenhuma obra feita pelo espírito do mal pertence a ele. A obra dele é legitimamente boa. Então ele pergunta: você está comigo ou está com as trevas? E muitas vezes as trevas estão ali atuando através da liderança religiosa. Então reflita, essa é a solicitação dele. Reflita no que falam, no que dizem. Aquilo que as pessoas falam corrobora com o Cristo, soma na fé, traz Deus para o coração, dá segurança, é coisa boa, realiza obra boa, é fruto então de um coração bom, está com Ele, unido a Ele, ajuntado, ou melhor, casado com Ele, não está espalhando, não está discipulando. É interessante que se você é das trevas, ou melhor, quer seguir as trevas, a treva ela espalha, ela não tem um centro unificador, diferente do Cristo. Mas você acabou de dizer que a liderança no plano espiritual, as falanges do mal também tem uma liderança, mas não é um centro unificador, porque aqueles que estão sob a ordem das trevas estão tomados magneticamente, dominados por alguém que é superior, e por medo, por temor ou por domínio magnético que obedece na escola das trevas. Já no do bem não, no do bem há espontaneidade, você está junto porque está junto, porque você está atraído por simples atração espontânea que é a do amor. Muita paz com Deus.